Olá pessoal, nessa videoaula eu vou resolver com vocês a questão 37 da UERJ de 2012 do segundo exame de qualificação. Bom, o enunciado diz o seguinte: uma balança romana consiste em uma haste horizontal suspensa por um gancho e um ponto de articulação fixo. A partir desse ponto, um pequeno corpo P pode ser deslocado na direção de uma das extremidades, a fim de equilibrar um corpo colocado e um prato pendurado na extremidade oposta. Observe a ilustração. Então, essa aqui é a ilustração, de uma balança romana. Ela tem um ponto, esse aqui seria o ponto fixo, né? Você coloca uma massa aqui, né? Para medir, essa massa, o peso. E esse peso P que tu pode deslocar ele aqui, né? Daqui, no mínimo, né? Até aqui o máximo, para medir essa massa de acordo com esse deslocamento aqui, né? Bom, ele fala o seguinte: quando P equilibra um corpo de massa igual a 5 kg, a distância D de P, então essa distância D aqui de P até o ponto da articulação é 15 centímetros. Bom, se eu coloquei uma massa aqui de 5 kg, essa distância D aqui vai ser 15 centímetros, né? Bom, mas aqui ele não fala qual que é essa força P aqui, né? Qual que é essa massa P, né? Ele só fala: se eu colocar uma massa de 5 aqui, essa distância vai ser 15 centímetros. E depois ele fala que para equilibrar um outro corpo de massa 8 kg, então em vez de ser 5 kg, agora ele tem um outro corpo aqui de massa 8 kg, a distância em centímetros de P até o ponto de articulação deve ser igual a... Então, se eu coloquei 5 kg aqui, essa distância foi igual a 15 centímetros. Se eu colocar 8 kg, essa distância vai ser maior, né? E qual será essa distância? É isso que ele está perguntando, né? Bom, então o que a gente vai ter que saber para resolver esse exercício? Bom, esse exercício envolve um conceito físico chamado torque, ou momento de alavanca, normalmente a gente chama também, ou somente momento, né? Sinônimos: torque, momento ou momento de alavanca, que é dado pela seguinte expressão, né? O momento é igual a força vezes deslocamento, como está nessa representação aqui, né? Se eu tenho um ponto fixo aqui, né? Então aqui seria o meu ponto fixo, né? Se esse aqui é o meu ponto fixo, eu tenho uma distância D e aplico como se fosse uma chave aqui, né? Uma chave de boca, por exemplo. Numa chave de boca a gente aplica um torque no parafuso, né? Vamos aplicar um torque no parafuso. Então eu aplico uma força a uma certa distância, né? Um braço de alavanca, né? Então eu aplico um momento, um torque nesse parafuso, né? Então tem uma distância D e eu aplico uma força perpendicular. Essa força que gera o torque, o momento, ela é sempre perpendicular, né? A força que é perpendicular à distância D. Então tem uma distância e uma força perpendicular aí. Se eu pegar essa força e multiplicar pela essa distância, eu tenho o torque que vai ser aplicado nesse ponto aqui, né? Bom, então a gente tem que saber esse conceito de torque, momento, né? E se ele está em equilíbrio, a somatória dos momentos, que é aplicado nesse ponto aqui, vai ser igual a zero, né? Ou seja, normalmente a gente define um sentido, né? Por exemplo, esse P aqui vai tentar girar, né, nesse ponto aqui, nesse sentido aqui, né? Sentido horário, né? Assim, né? No sentido horário. Então eu poderia definir que esse peso P aqui, ele vai gerar um torque, um momento, né, positivo, né? E esse peso aqui vai tentar girar no sentido contrário, então vai gerar um momento negativo, né? Se ele está em equilíbrio, esse momento aqui, né, vai ter que ser igual a isso aqui, né? Porque a somatória dos momentos, o positivo menos o negativo, tem que ser igual a zero, né? Ou seja, esse que é positivo tem que ser igual a esse aqui que é negativo, né? Bom, esse aqui, né, seria a massa que é pendurada aqui, 5 kg, vezes a distância. Eu coloquei com essa distância como sendo x, né? A gente não sabe essa distância. Então, coloquei como sendo x. Vai ser igual ao peso P, né? Vezes o 15. Então, quando ele coloca 5 kg, a distância é 15 centímetros, né? Agora, quando ele coloca 8 kg, né? 8, né? Vezes x vai ser igual, está em equilíbrio, né?
ao P vezes a distância que ele quer saber, né? D. P vezes D. Então tem um sisteminha aqui, né? Tem duas equações, né? Um sisteminha. Eu posso pegar dessa primeira equação aqui, né? Eu posso pegar, isolar o 5, eu passar para lá dividindo, né? Ficar 15 sobre 5 e o P para passar para cá, né? Então eu coloco x sobre P é igual a 15 sobre 5, né? Então x trocar de cor aqui. X sobre P é igual a 15 sobre 5. Ou seja, x sobre P é igual a 3, né? Agora a mesma coisa eu faço nessa segunda equação aqui, né? Só que nessa segunda vai ficar 8. Eu passo já o P para cá, né? Dividindo x sobre P, que eu tenho esse valor de x sobre P, né? Na primeira equação, é igual à minha distância D, que é o que eu quero saber já, né? Então, ou seja, a distância D vai ser igual a 8, ó, D é igual a 8 vezes x sobre P, né? Mas x sobre P é o quê? X sobre P é igual a 3, né? 8 vezes 3. 3 vezes 8, 24, né? 24 centímetros. Então, quando eu colocar um peso aqui, né? Uma massa aqui de 8 kg, essa distância aqui já não vai ser mais 15 centímetros, mas vai ser igual a 24 centímetros, né? E a opção correta aqui, né? Seria a opção, a letra C, né? 24.